não tem tanto tempo assim pra acertar. Pense bem, olhe agora no espelho, não se deixe enganar, mas enxergue em você a essência do Pai. É sua escolha de qualquer nascer quando a semente cai. A semente lançada à beira do caminho como a árvore foi no coração. Feito pedra ela cresce, logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas no centro da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo do caminho com a árvore foi no coração. Feito pedra ela cresce, logo murcha depois. E em meio aos espinhos, bom dia. Morreu. Andressa, Heitor, Adri. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Vou dar mais um tempinho pro pessoal entrar e a gente já começa. Nunca foi sorte sobreviver quando a certeza era só a morte. A cruz virou passaporte, Cristo morreu por você. A semente lançada à beira do caminho com feito pedra, ela desce, logo murcha depois. E em meio aos espinhos, sufocada morreu. Mas o céu da vontade do Senhor ela cresceu. Você nasceu pra dar certo, você nasceu pra vencer. Os olhos do coração eu vejo perspectiva em você. Isso é caminho, não morte. Nunca foi sorte sobreviver quando a certeza era só a morte. A cruz virou Oi! Tudo bem? Deixa eu ver. Nossa, eu tive um problema agora. Eu comprei uma ring light e eu coloquei aqui. No que eu coloquei, o celular desligou. Você tinha começado e o celular estava desligado. Eu falei, meu Deus, e agora? Tranquilo, tranquilo. Mas deu certo, graças a Deus, deu tudo certo. Amém. Ai, como que você está, Fê? Tô bem, graças a Deus. E você, Rita? Que bom. Tô bem também. Ai, Tô ótima. que bom, que bom. Vamos estar falando sobre um assunto tão importante, não é mesmo? Sim, Hoje? sim. Que é sobre Sim, é autoestima. Vamos ver se entra mais um pouquinho de gente para a gente começar a falar. A Rita, Sim. minha amiga psicanalista. Foi um prazer te conhecer, Rita. A Rita me ajudando O bastante. prazer foi meu, Fê. Imagina! A gente estamos aprendendo juntas. É verdade, Estamos verdade. aprendendo juntas, Fê. Isso, Uma aprendendo e está aqui para crescendo. auxiliar a outra. Isso Sim, uma está mesmo, auxiliando a outra. isso aí. Sou grata a Deus pela sua vida. Amém. Ai. É a minha primeira vez fazendo live. Ah, é verdade, gente. Encaminhe esse vídeo para todas as suas amigas. Divulgue essa live que vai ser uma bênção. Olha aí, uma outra amiga nossa, a Glaucia. A Rita é uma bênção. Ai, a Glaucia. Gente, eu tenho uma live hoje às 18h, a Glaucia também hoje, hein? Às 18 horas. Assiste essa e depois a gente vai para outra. Isso, vai estar falando sobre as 5 linguagens do amor, né?
Isso, assim, com linguagens do amor, que é muito importante a gente saber reconhecer e entender e colocar em prática também. Mas agora é Verdade. sobre autoestima. Isso aí. Então vamos começar, Rita? Nós vamos estar Bora! falando sobre autoestima. E aí você pode estar se perguntando aí o que é autoestima. Muitas pessoas linkam a autoestima com a nossa forma externa, né? Nossa forma física. Sim, Isso. Eu era uma dessas. Antes de estudar e aprender, eu achava que a gente julgava a nossa autoestima pelo nosso exterior. E aí, na medida que a gente é, vai aprendendo, a gente vai vendo que não é bem assim, a coisa é mais profunda. muito E, mais. e é bacana, é muito bacana aprender sobre esse assunto. Cada vez que eu aprendo, que eu leio mais, mais eu fico encantada, né? Porque a gente Uhum, se conhece também, dentro disso tudo a gente vai se conhecendo. Há pessoas também que estão à nossa volta e querendo ou não, o sim, conhecimento ele liberta. sim, é E o que que é verdade. autoestima, Nossa, Rita? O que que é você autoestima? falando em conhecimento liberta, eu falei isso hoje. Eu estava atendendo uma paciente agora, às 9 horas da manhã, né? E Uhum. a gente estava ali conversando e ela, como ela tem visto, assim, hoje foi a segunda sessão. E como ela falou assim, quando ela chegou até mim, ela falou assim, Rita, não preciso de nada, estou ótima, maravilhosa, não tenho traumas, não tem nada. E quando a gente começou a conversar, ela descobriu coisas que estavam lá na infância guardada. E aí veio aquele Bem assim. choque. E hoje ela falou exatamente isso. Como o conhecimento para ela assim foi tudo. E É realmente o verdade. conhecimento ele nos liberta. Até como diz na palavra em Oséias, né? O meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, quando a gente não conhece algo, a gente padece. Verdade. Descemos. Eu não sei, Mas eu sou muito falante, Fê. que bom, que bom. Eu Você também vai me, sou falante. Com o você vai me tempo, cortando. como é a minha primeira vez, um pouquinho nervosa. Você vai me cortando aí. Se você for falando, você vai me cortando. Sim, vamos ir juntas aí. Eu vou estar falando para vocês o que que é, né, autoestima. E aí Sim, a Rita já coloca falando quais que são os pontos que a gente vai poder identificar se nós temos uma autoestima bacana, legal. A autoestima, ela é o resultado da nossa visão que nós temos de nós mesmos, né? A autoestima, sim, ela é o conceito que nós temos de nós mesmos. E não é só da parte externa, é do todo, são habilidades profissionais e pessoais, a nossa forma sim. física, a nossa aparência, as nossas habilidades. Então, é o conceito de nós mesmos. Isso é o que é a autoestima, né? E aí, Sim. Rita, eu vou deixar você colocando aí o que que é que a autoestima exige da gente. Como a gente sabe que a nossa autoestima tá legal, tá bacana. Então, a nossa autoestima, ela é baseada em tudo aquilo que a gente vivenciou desde a infância. Ou seja, às vezes lá na infância você cortou o cabelo curto, de repente você tinha um cabelão, você cortou o cabelo curto, e aí você chegou na sua escola e aquela pessoa falou: "Nossa, você tá horrorosa com esse cabelo". E aí foi um trauma na sua infância, devido ao cabelo. Então hoje você não corta mais o cabelo, porque você. Peraí que a minha filha tá escutando. Ele, Tranquilo, abaixa. tranquilo, É, acontece. ela tá ali no outro celular e eu tô me escutando no outro celular, vai dar interfonia. Um Ai, apoio. e aí, a pessoa, né, vai ter esse baque, né, esse Uhum. choque, e aí, de repente, quando ela crescer, ela não vai querer cortar o cabelo, porque aquela sensação de cortar o cabelo, ela teve um choque ali da realidade, e que ela. Peraí, gente. Tranquilo. Acontece, a filha apoiando a mãe aí. Pronto, 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 pronto. Ai. Então, ter aquele choque e aquele trauma, né? Uhum. Então é tudo aquilo que a gente vivenciou. Também a autoestima, ela representa o quê? As nossas escolhas. De repente você escolheu um namorado que foi ruim na sua adolescência, foi um trabalho também que você teve chefes ali opressores, né? Você se Uhum. sentiu um profissional até mesmo qualificado para aquela função, mas Isso. devido ao seu chefe às vezes ser até tóxico,
e ele te coloca numa situação que te constrange, você aceitar aquele emprego, você continuar naquele emprego e às vezes você não se sentir capaz. Poxa, mas meu chefe só me desanima. Então a sua autoestima tem tudo a ver com tudo aquilo que você vivenciou na sua vida. Seja coisas ruins ou boas. Isso mesmo. Pode falar, Vê. Não só eu falo. E como é que a gente vai saber também se a nossa autoestima tá legal ou não? É quando você aceita a si mesmo, do jeitinho que você é, né? Você não quer alterar aquilo, você entende aquilo que você é, você entende a sua história, por que você chegou até aqui. Então, quando você se aceita, é quando você controla também as suas emoções. Quem sabe controlar as suas emoções tem uma facilidade com a autoestima. Encarar os conflitos, né? Saber encarar os conflitos, aceitar a realidade que você vive, né? Aquilo que existe, afirmar-se diante dos outros, que eu acho que é uma das grandes dificuldades quando você está em um grupo e você não consegue se posicionar, você muda, você oscila para agradar, você não é você mesmo. Isso acontece muito na adolescência, né? Isso. Os adolescentes, eles mudam o que eles são para entrar em um grupo, né? Isso é prejudicial. Isso mesmo. É por isso que a gente tem que construir isso nos nossos filhos desde muito pequenos. E você não constrói isso só dando palavras de qualidades, não é só assim. Os limites também fazem com que você dê autoestima para o teu filho, né? Para que ele tenha autoconfiança. Limite também é amor. Pais que são muito liberais, por exemplo, costumam não saber, mas eles atrapalham a autoestima dos filhos da mesma forma que aqueles que são muito protetores, né? Aqueles que acabam sufocando, protegendo demais. Então tem que ter um equilíbrio aí. Não tem equilíbrio na vida, gente. Equilíbrio, verdade. Quando a gente tem que... pode falar. Tudo que é excesso é falta de algo, né? É verdade. Tudo que é excesso é porque tá faltando alguma coisinha ali. Tudo que é excesso, gente, olha, tem alguma coisa que precisa ser investigada. Isso aí, é verdade. Quando a gente tem confiança em nós mesmos, nas situações que você diz, eu acho que eu não vou conseguir, eu não vou pra frente. Então, quando você tem a confiança em si mesmo, né? Você se conhece, você sabe dos seus limites, mas você também tenta passar esses limites. Você também pode ter uma autoestima bacana, uma autoestima legal. E eu estava estudando sobre isso, que a falta de autoestima ela vai influenciar em algumas áreas da nossa vida, por exemplo, na nossa autoconfiança. Né? Você não consegue prever ferramentas para lidar com os problemas de forma realista, né? Então você se desespera, passando por um problema você acaba se desesperando por não conseguir enxergar, né, as ferramentas que você pode estar usando. Então se você não tem uma autoestima bacana, vai influenciar nisso a sua autoafirmação, quem você é, aquilo que a gente estava falando sobre estar em um grupo e mudar para ser aceita, né? Não consegue ser você mesma. A nossa autoimagem é aquilo que a gente percebe de nós mesmos, né? Vai distorcer. Quando a gente está com baixa autoestima, vai distorcer essa imagem que nós temos de nós mesmos. Vai distorcer o eu ideal. O que é o eu ideal? Aquilo que você planeja ser, aquele sonho de quem você tem. Também vai mudar o conceito de si, que é a forma global, a nossa autoimagem, né? Como eu falei, aquilo que a gente enxerga na gente. Mais algum ponto para falar? Não, exatamente isso. A autoestima é aquilo que é sobre nós mesmos. Quando você se olha no espelho, o que você vê? Né? Não é você enxergar aquilo que a mídia impõe. Porque o que a mídia impõe? Principalmente para as mulheres. Que tem que ter o cabelo liso, que o liso é o lindo, né? Sendo que existe aí cacheadas, mulheres cacheadas que são lindas, tem padrões de beleza maravilhoso que são lindas. Qual que é o padrão da mídia? Tem que ser magra. É verdade. E às vezes a pessoa ela se olha no espelho, gente, eu estava estudando aqui sobre a baixa autoestima e existe isso. Quando a pessoa tem uma baixa autoestima, ela pode ter anorexia e bulimia.
Ela vai para esses dois lados. O que que é anorexia? É quando ela está já abaixo do peso e ela tem compulsão por exercícios. Ou seja, mesmo está abaixo do peso, ela se olha no espelho, mas ela se vê gorda. Olha isso. Isso aí. Então, olha a importância de você se cuidar, você se amar, você se valorizar e reconhecer o que que você está enxergando diante do espelho. Hoje eu te faço essa pergunta. Quando você se olha no espelho, como você se enxerga? O que que você vê? Qual é o reflexo que está diante dos seus olhos? Principalmente depois a mulher que tem filhos, né, Rita? Exatamente, exatamente. Muda o O corpo muda, né? Muda. Totalmente. Muda. Totalmente. Verdade. Muda bastante. E aí a gente passa a não se amar por não ser aquilo que era, né? Não aceitar. Algo tão lindo, uma vida que você gerou. São marcas, né? A nossa vida, ela vai ter marcas. Sim. E é importante a gente saber respeitar essas marcas, tanto físicas, quanto marcas emocionais que a gente tem, a gente respeitar isso, respeitar a nossa história para que a gente consiga ter uma autoestima bacana, né? Exatamente. E aí, como eu estava falando, nós que somos mães, a gente costuma pensar que criar uma autoestima no nosso filho é você sempre palavras de afirmação. E não é bem assim, porque a criança adquire também isso através, como eu tinha dito, de limites. Sim. Isso é a disciplina, a palavra realmente agora. A disciplina também é fundamental para se criar isso, porque a criança, com a disciplina, ela também aprende muitas coisas. Ela aprende o limite dela, até controlar as emoções, né? Quando você vai disciplinar um filho, ele costuma não aceitar, ele tenta ir contra e você tem que ensinar ele a aceitar aquilo, ele entender. Então, como é bacana nós, pais, trabalhar em equilíbrio. Quando a gente está em equilíbrio, a gente passa isso para os nossos filhos, né? Não são apenas palavras positivas que vai trazer para nós uma autoestima bacana, né? É aquela questão que eu falei em aceitar a sua história, aceitar aquilo que você é, as suas marcas. Isso também faz parte. A Andressa colocou ali, sim, crianças precisam de limites e disciplina. Limite e disciplina também é amor. Lembrando disso, né? Tem gente que acha que não, mas também é amor. Exatamente isso. E quais, Rita, quais os pontos, vamos abordar aqui também os pontos que atrapalham a autoestima, a construir, tipo, a superproteção de pais, avós, né? Das pessoas mais velhas, as palavras que magoam, bullying, quais outras você... Deixa eu ver aqui. Tá. Como você falou sobre os pais, né? A importância também eu acredito até nesse ponto, como eu comentei aqui sobre cacheada. A mãe, às vezes, tem um cabelo, sempre desde a infância, alisou o cabelo. E hoje ela tem uma filha cacheada e ela quer impor, não aceitar os cachos da filha. Verdade. Que eu vejo isso muito assim, sabe? Às vezes por também querer ter o cacho, né? Porque quem tem cabelo liso costuma querer o cabelo cacheado. É tudo, né? E às vezes vice-versa. É tudo ao contrário. E aí não aceitar. Eu, por exemplo, eu tenho cabelo liso. A minha filha tem o cabelo enrolado e é bem engraçado que ela quis cortar os cachinhos dela. Porque quando penteava, mesmo ali com creme, tudo machucava ela. E aí uma pessoa me perguntou, você cortou os cachos é porque você não tem cacho? Eu falei, não. Ela queria cortar o cabelo dela. Também não era para ter o cabelo liso igual o da mãe, não era esse o objetivo. Era algo que ela não gostava de quando ia arrumar, pentear e tudo mais. Mas por que eu comentei isso? Porque eu queria ter cabelo enrolado. Fernanda, né? E eu tenho cabelo liso. E ela já tem o cabelo enroladinho, que eu fico encantada com os cachos. Aquela coisa toda. Mas isso que você comentou, é a mãe não querer na filha, por exemplo, que você deu, né? E aí corta para criar. Eu acho que antigamente as gerações faziam mais isso. Hoje as pessoas estão se aceitando mais com relação aos cachos no cabelo.
Tanto é que tem Porque hoje... pessoas passando pela transição, né, também. Hoje é muito comentado sobre a transição capilar. E antigamente, não, antigamente era uma coisa que era meio que imposta. Você tinha que ter Isso. cabelo liso. Tinha que- Para ser bonita, você tinha que ter o cabelo liso. É bem assim. E aí hoje, até as mídias trabalham muito essa questão da gente aceitar a gente como a gente é, o nosso corpo. E Sim. parece ser fácil. Quando você olha ali, né, as propagandas, hoje em dia as propagandas de sabonete, shampoo, elas colocam muito isso, essa questão de se aceitar, mas Sim. se torna difícil quando você tem tempo. Você criou um tempo na sua vida que você não viveu isso, você vai ter que reprogramar a sua mente, né? Exatamente. Se aceitar, acha que cabelo cacheado não é bonito, não é bacana, e você começar a dizer, não, também é bonito, É lindo. é, isso aí, é lindo, é bacana. Então, reprogramar, porque a gente foi programado de uma certa forma, né? Parece até que nós Sim. somos robotizados a algumas coisas. E aí a gente acaba distorcendo a nossa própria visão por causa disso, né? A Sim. questão da beleza, aquilo que você falou, o que que eles impõem. Ao mesmo tempo que eles querem que a gente se aceite da forma que nós somos, eles também pregam que uma pessoa magra, ela é mais bonita, e não é bem assim, né? Não é assim que funciona. Tem pessoas mais gordinhas também que são lindas, cada um. Nisso eu vejo a grandeza de Deus, Rita, no ele criar cada um de uma forma. As pessoas precisam brincar, o gosto, né? Somos Cada um tem únicos, um gosto. né? Cada um tem Somos um únicos. gosto diferente. Então, entender que o gosto faz parte. Eu brinco sempre com os meus filhos o seguinte, eles são diferentes, os três. E eu Uhum. ensinando eles a questão do bullying, né? Eles não fazerem bullying. Então, um dia eles estavam implicando entre eles, aí eu coloquei os três na frente do espelho. E aí eu disse, olha, cada um tem o cabelo de uma cor, cada um tem a cor de pele também diferente. E você é feio por ser diferente? Não é. Existe a questão de opinião. Pode ser que teu colega te chamou de feio, tudo bem, opinião dele. Mas e você? O que que você acha de si mesmo? Né? Vai ter outras pessoas também que vão te achar bonito. Não adianta a gente focar só em uma coisa. Por exemplo, tem uma frase aqui, ó, o importante não é aquilo que fazem de nós ou aquilo que falam de nós, mas sim o que nós próprios fazemos com aquilo que fizeram de nós ou com aquilo que falaram, né? Então a gente ter Exatamente. ciência que nem tudo que os outros falam é verdade. Outros vão pensar diferente. Você, você sofreu bullying na Aí eu infância? sofri por causa do óculos, né? O quatro olho famoso, quatro olho, dois de vidro e dois de boi. Eu comentava com uma cliente essa semana, ela comentou sobre isso. Eu falei, eu acho que todo mundo que usou óculos passou por isso. Sofreu, né? E eu sofreu com isso. E eu me lembro, Rita, que uma vez eu cheguei em casa triste, eu contei pra minha mãe. E aí ela disse É. assim, você tem olho de boi? Você é boi? E ela falou bem brava, que ela era brava. E aí eu peguei e falei, não. Ela falou, então por que que você deixou isso te afetar? Né? Exato. Você não tem olho de boi, não importa se for dois de vidro, dois de boi. É o óculos que é de vidro, não é o teu olho. O teu olho é de vidro. E eu, não. Aí ela, então pronto, eles não sabem nem o que eles estão falando. E, então, o bullying, hoje em dia, no meio das crianças, existia antigamente, Rita, mas eu acho que era de uma forma assim, todo mundo levava de uma forma amena, não era tão forte como hoje. Né? Não, Sim. antigamente, pode ser que atinge, mas hoje em dia eu vejo que isso é de uma forma diferente, isso está afetando de uma forma Mais mais... maldosa, você Isso, diria? não sei se é porque estão mais sensíveis, os jovens de hoje, as crianças de hoje, elas são mais sensíveis em relação a isso, né? Uhum. Mas, por exemplo, eu usei aparelho, minha mãe me lembrou que agora, Ah, acabaram aparelho. de comentar aqui na Isso, é live, a o minha mãe, aparelho. minha mãe, beijo, mãe. Eu usava aquele freio de burro, sabe? Aquele que colocava Ah, que saía? isso. E aí eu tinha muita vergonha, porque chamavam de freio de burro, né? E aquela coisa. E minha mãe falava assim, não, você não é um burro. Você tem que estar ciente disso. O aparelho é só para melhorar aí também. Mas eu não usava. Eu não usei da forma que eu deveria por causa disso, do bullying na escola, né? Mas hoje em dia, vendo até pelos meus filhos, quando eles são criticados na escola,
parece que atinge eles de uma forma muito diferente, muito mais forte, mais maldosa, vamos dizer assim, né? Sim. E nós, pais, também temos que ter essa noção de estar em cima, tendo essa noção do que está acontecendo com os nossos filhos, para que a gente possa trabalhar isso neles, né? Eu, por exemplo, eu chegava em casa e eu contava para minha mãe. E ela, de uma certa forma, ela me ajudava a lidar com aquilo. Ela me mostrava a verdade. Você não é burro, então não é aparelho de burro, não é freio de burro. Seus pais acolhiam, né? Isso. E te mostrava o quanto você tinha valor, o quanto aquilo não era real. Isso mesmo. Só que tem criança que não conta, né? Por não ter E aquele aí costume gera, de conversa. e aí gera o sentimento de frustração. Isso aí. É por isso que a gente tem que estar bem atenta, conversar com os nossos filhos, apesar do dia a dia ser bem corrido, às vezes, a gente ter um tempo de conversar com eles, porque eles tenham essa liberdade de chegar em nós e contar, para que a gente possa ajudar eles a lidar com isso, né? Eu, por Sim. exemplo, de uma certa forma, tudo isso que eu passei na escola me influenciou. Eu não posso dizer que não. De alguma forma me influenciou sim. Mas se eu não tivesse tido apoio dos meus pais, se eu não chegasse em casa e contasse, eu acho que seria bem pior. Sim, porque você ficaria remoendo aquilo. Isso, eu ficaria remoendo, não me encontraria, eu aceitaria aquilo que eles falavam de mim, né? Aquilo que eles Sim. falavam de mim. Então, por isso que é importante os pais terem esse contato com os filhos, porque, como eu disse, a autoestima ela não é criada só com elogios, é limites também. Só que existem fatores externos que vão estar atrapalhando isso, né? Eu comentei, o excesso de liberdade também causa uma baixa autoestima, o desânimo, a desistência diante das dificuldades, Sim. né? Hoje em dia, a famosa procrastinação, que é deixar sempre para depois, para em cima da Sim. hora. Então, isso tudo vai atrapalhando a autoestima. Quando você tem disciplina, a sua autoestima melhora, né? Tem mais alguma coisa a falar, Rita? A gente nasce, a nossa autoestima ali, ela tá em branco, gente, é uma folha em branco. Então, devido a esses traumas, todos os acontecimentos, as nossas vivências, que vai ali lapidando a nossa autoestima. E a autoestima, ela tem muito a ver com amor próprio também, né? Isso. Porque devido à autoestima, o que vai acontecer? Pode interferir no seu amor próprio e você aceitar coisas que você não deveria aceitar. Por exemplo, no momento desse, que nem a Fê estava falando, se for uma criança que ela não tem a autoestima dela elevada, ela chega em casa, ela não conversa com os pais não dão aquela atenção, o que ela vai entender? Que é aquilo que falaram para ela. E ela entendendo isso, ela não vai ter amor próprio. Ou seja, quando ela crescer, ela pode até entrar em relacionamentos tóxicos, relacionamentos abusivos, porque ela acha que ela não é merecedora do amor. Então, olha a importância da gente ter a nossa autoestima lá em cima, ter o amor próprio, se olhar no espelho e enxergar o nosso valor, porque a gente tem um valor. Então, é importante a gente enxergar o nosso valor. Isso mesmo. Pode falar, Fê? Eu estava ali que as agressões físicas também, né? Atrapalham. Sim. Nós pais temos que cuidar muito, porque às vezes na hora da raiva a gente vai brigar com o filho, ele quebra alguma coisa, por exemplo, e alguns pais têm o costume de dizer, nossa, como você é lerdo, como você é burro, errou alguma coisa na escola, né? Tirou uma nota baixa. E o pai, às vezes, não consciente daquilo, ele faz de forma inconsciente, né? Às vezes até repetindo aquilo que o pai dele e a mãe dele fez com ele, achando que aquilo para uma criança não vai atingir. E aí denigre ali a imagem do filho, né? Vai xingar o filho ali. E o filho, por não ter uma noção, como nasce uma folha em branco, ele não tem noção de quem ele é. E as primeiras pessoas que mostram isso para ele são os pais. Então, por isso que quem tem uma autoestima elevada, uma autoestima boa, tem controle das emoções. Ela vai ter controle daquilo, né? E aí a gente se controlar, isso em qualquer situação, não só com os filhos, né? Mas como a gente estava abordando de filho aqui, porque é construído desde pequeno, essa autoestima, ela vai sendo construída. E então é importante a gente ter esse controle das emoções quando for falar com os filhos,
As agressões físicas também fazem com que a autoestima diminua, né? E às vezes a gente não pensa dessa forma, como a gente falou no início, que o conhecimento liberta. E às vezes os pais batem porque apanharam, batem, corrigem o filho, mas não pensam que pode ter consequência. Sim. Né? Tudo aquilo. O fracasso escolar, como eu falei. Aí na escola um coleguinha tira nota maior. E aí chega em casa, o pai ainda exige uma nota boa. Então tudo isso vai gerando... Entra nesse ponto aí que você está falando sobre o sentimento de incompetência e de desinteligência. Isso. Ele se sente que ele é incompetente para fazer as coisas, e aqui a gente está falando em filhos, mas isso também pode ser levado para a mulher ou para o homem, porque eu estou vendo aqui que tem homem na live também, né? E o nosso tema hoje seria muito mais da mulher do que dos filhos, e a gente acabou meio que indo para falar sobre os filhos também. Mas a pessoa que ela tem a baixa autoestima, ela se sente incompetente. Ela não se sente capaz para realizar projetos, para fazer determinadas coisas, para planejar, para executar. Então ela não se sente competente e não se sente inteligente, suficiente de que ela é capaz e que ela pode. De repente ela pode pensar assim, eu tenho um sonho de fazer uma faculdade, mas por ela ter a baixa autoestima, ela vai falar, não, eu já tô com 40 anos, vou entrar na faculdade agora. Ninguém na minha família entrou numa faculdade, por que eu vou entrar numa faculdade agora aos 40, aos 50, né? Para que eu vou voltar a estudar? Então ela não se sente capaz, e com isso ela não consegue andar nos projetos dela, evoluir os projetos. Isso aí, né? Gera procrastinação, quer deixar tudo para depois, né? Várias coisas que vai acarretando e fazendo com que a sua autoestima vá abaixando, né? Vai ficando baixa. Exatamente. E a autoestima ali, eu estava lendo, Rita, ela tem 3 distúrbios. Eu achei isso bem interessante. Que Pode falar, então, pra gente. Eu não me aceito. Eu não me aceito, mas eu aceito os outros. Os outros têm defeitos, tá tudo bem, mas eu não. Eu não posso. Né? Eu me aceito, mas não aceito os outros. Né? E lendo um pouquinho mais sobre isso, a pessoa pode chegar a ser até uma narcisista. Se a gente for aprofundando nisso, ela se torna até narcisista, né? Do fato de só ela se aceitar. Os outros nunca têm merecimento, os outros nunca estão certos. E aí elas vão se engrandecendo nisso. Também é um dos distúrbios que a autoestima tem. E o outro é, eu não me aceito e não aceito os outros. A pessoa ela não se ama. Quando a gente fala em se aceitar, é se amar, é o amor próprio. Né? Sim. E levando isso para a Bíblia, por exemplo... O amor próprio é o combustível aí para elevar a autoestima. Isso. E aí levando para a Bíblia, para a palavra de Deus, nós que somos cristãos, a gente... uma pergunta ali da Irene. Como lidar com a procrastinação? Depois a gente pode falar um pouquinho sobre isso. O amor próprio, eu estava falando em relação à palavra de Deus, né? O mandamento é amar ao próximo como a si mesmo. Então, às vezes a gente lê amar ao próximo e esquece da próxima parte, né? Como a si mesmo. Significa que você não ama o outro se você não se ama. Não tem como. E aí se torna impossível amar a Deus, que se você não ama o que é visível, aquilo que é físico, como é que você vai amar a Deus? Exatamente. Né? Então vai contra toda uma regra, né? Nós que somos cristãos sabemos disso. Então às vezes a gente está na igreja ali, a gente tem dificuldade de amar o próximo e não entende por quê. E se a gente for olhar o que é porque a gente não se ama. Né? Ou às vezes o que está no outro incomoda a gente, porque a gente tem aquilo que está no outro. Isso. Ou a gente gostaria de ter aquilo que está no outro. Isso mesmo, porque a gente não ama nós mesmos. As pessoas falam assim, porque a luz do outro incomoda, sabe? Não, é porque às vezes a outra pessoa queria ser você, né? Entra nesse caso. Isso. É por isso que ali quando a gente abordou sobre os pontos da autoestima, como saber, né? A autoestima é quando você se ama da forma que você é. Você aceita aquilo que você é, né? A Eli ali falando, a Eli Freire, que ela está na jornada da autoestima e as fotos são fantásticas, fiquei impressionada com as fotos, né? Quando você vai se conhecendo e você vai se amando, o externo muda, é reflexo,
né, do interior. Sim. Você vai se encontrando e o externo ele vai mudar. A Exatamente. Franciane ali falando, a procrastinação conseguimos vencer com atitudes de olhar para dentro de si mesmo e achar o que realmente importa. Deixa eu entender o que Acho que ela ela falou. está respondendo. Ah, tá, entendi. A outra que falou sobre a procrastinação. Tá Isso. certo. Uhum. E até perguntou sobre a procrastinação, né? E o que é a procrastinação? Porque é um dos assuntos que quem tem a baixa autoestima, ela procrastina, né? Sim. A baixa autoestima pode levar a pessoa a ter depressão? Pode, com certeza. Pode levar, sem sombra de dúvida, né? Mas voltando ali à procrastinação, ó, a procrastinação é a capacidade de controlar, ter autodisciplina, né? E tudo isso vai favorecer a autoestima. Tudo isso vai favorecer. A procrastinação nasce de uma falta de autodisciplina. Se você fizer imediatamente o que tem que fazer, automaticamente a sua autoestima né? Ela vai subir. Excelente. Isso aí. A gente trabalha nessa forma. A forma como a gente pensa da gente em relação às coisas, os nossos pensamentos contam tudo, né? Pessoas que são muito negativistas, automaticamente vai dando a baixa autoestima, né? Quando os nossos pensamentos são positivos, a gente trabalha em cima disso, a nossa autoestima ela vai aumentando. E se os seus pensamentos são negativos a tudo, né? Você só olha o ponto negativo, não tem como uma pessoa assim ter uma autoestima bacana, elevada. E aí, ó, que legal aqui que eu tinha pesquisado, estava estudando sobre isso, que como a maioria das pessoas que têm a baixa autoestima, Rita, elas vão procrastinar, né? Eu achei isso fantástico, porque era algo que eu não imaginava, que a procrastinação tinha alguma coisa a ver com a baixa autoestima. E aí, como bloquear a procrastinação? Vou responder quem tinha perguntado, que eu me esqueci agora. Colocando a mão na massa. Não espere ter ânimo para fazer, né? Trabalhe mentalmente. Nem que você faça... vou dar um exemplo da casa. Tem que arrumar a casa. E aí, nem que você divida essas tarefas de 15, 20 minutos, por exemplo... né? Você faz, ó, durante 15 minutos, 20 minutos eu vou dar meu melhor, eu vou arrumar aqui o que eu tenho para arrumar, e depois eu descanso, depois tu faz isso de novo, 15 minutos, 20 minutos depois, começando assim, né? Eu estava lendo que para quem tem o costume de procrastinar, começar devagar, criando uma disciplina é importante, que isso vai ajudar bastante na autoestima. Tudo aquilo que você deixa para depois cria desânimo. Você sempre vai jogando para frente, é o desânimo que vai indo. E se você... Ó, aí ele comentou aqui, ó, como pensamos, assim agimos. Se penso que não consigo, eu não vou agir. Se penso que consigo, eu vou ter atitudes em relação a isso. E é exatamente isso, ele certíssima. Isso aí. E até na Bíblia fala, né? Como na sua alma pensar, assim será. Assim será. E em Filipenses também, no capítulo 4, fala Paulo falando para a gente pensar naquilo que é bom, aquilo que é agradável. Né? Eu tinha essa dúvida em relação a gente trabalhar a mente, e aí eu fui ver na Bíblia como é bacana, que é algo que já está escrito há muitos anos, né? Antes mesmo de estudos surgirem, Paulo dizendo para a gente modificar os nossos pensamentos, pensar naquilo que é bom, agradável, aquilo que glorifica, né, ao Senhor. Então quer dizer que nós temos controle daquilo que pensamos. Está pensando em algo ruim, eu posso inverter isso, pensar de forma positiva. Até a psicóloga ali, Helena, escreve... O pensamento ruim, ele vem, mas você não pode deixar fazer ninho, Isso né? aí. Isso aí, você muda o pensamento, vira a chavinha, né? A Helena escreveu ali, ó, acredito que somos influenciados pelas pessoas próximas, com vínculos afetivos aí. Sem sombra de dúvida, o externo ele influencia. E aí, nesse ponto, você precisa até reconhecer quem são as pessoas do seu convívio, tanto familiar quanto amizade, que pessoas que são tóxicas, pessoas que são controladoras, que querem controlar o que você veste, que te só criticam, pessoas egoístas que estão ao seu lado, pessoas que são negativas, que é nesse ponto que você também comentou. Eu estava atendendo uma pessoa essa semana, um cliente, e eu achei muito bacana. O problema dela era a rejeição
Mas ela colocando, ela falando sobre as amizades dela, né? A gente vai conversando e colocando. Todas as amizades criticavam. Quando ela vestia uma roupa, essa cor não combina com você. Sempre essas brincadeirinhas, né? Com fundo de verdades. Mas eu achei engraçado que todas as colegas e amigas eram assim, se posicionavam dessa forma. Uhum. E aí eu tentando levar ela a ver que isso não eram amizades que fariam com que ela crescesse, muito pelo contrário. Por mais que ela lutasse que os pensamentos, que ela fosse trabalhar o pensamento, ela teria dificuldade, porque as pessoas que elas estavam envolvidas só tentavam colocar ela para baixo. E ela não sabia o porquê ela ser assim, o porquê dela não se aceitar, o porquê dela se sentir rejeitada por todos, porque até as próprias amigas rejeitavam, né? Porque se não aceitam ela da forma que ela é, quando você Sim. fala de forma construtiva é uma coisa, uma crítica fundamentada e tudo, mas quando você critica para deixar a pessoa para baixo, né? Não é bacana. E aí conversando com ela, e ela falou, eu nunca tinha pensado dessa forma, né? Então, sem sombra de dúvida, as pessoas que estão à nossa volta, elas vão influenciar nas nossas atitudes. A pessoa atrai e não percebe. E ele falou ali, ó, sobre a procrastinação, escreva suas prioridades para organizar o seu tempo. Identifique as distrações e evite elas. Isso mesmo. É colocar a mão na massa, né? Tá desanimada, mas eu vou fazer mesmo assim, nem que seja em parcelas de tempo, mas eu vou fazer. Não deixar para depois, fazer o plano, igual a Eli falou ali, quando vai começar, por onde vai começar, divida tarefas por etapa para facilitar, pensar positivo e reconhecer o seu esforço, né? Você reconhecer que você entregou o seu melhor, que você deu o seu melhor, sempre pensando assim dessa forma, nunca se desmerecendo. Alguma coisa a falar, Rita, acrescentar? Quando a gente reconhece, a gente sabe quem somos, a gente não é moldado pela opinião dos outros. Quando você sabe o seu valor, você sabe quem você é, a opinião dos outros não importa para você. Eu posso colocar meu cabelo loiro, moreno, ruivo, independente da opinião dos outros. Se eu me achar linda e eu me aceitar do jeito que eu sou, eu vou usar e pronto. A opinião do outro não vai interferir na minha opinião, naquilo que eu amo em mim. Isso mesmo. Até porque o mais importante de tudo é a gente saber quem nós somos em Deus também, né? Sim. Que apesar de sermos pecadores e tudo, Deus também nos deu posições de forma positivas e não negativas, mesmo sendo pecadores, né? Nos sentindo miseráveis às vezes, mas o Senhor nunca nos coloca nessa posição. A gente vai ver a forma como Ele aborda falando sobre nós, é sempre de forma positiva. Exatamente. Né? Tentando fazer com que a gente sempre queira ser melhor, para que a gente evolua. Ele sempre enxergou o valor. Isso aí. Isso. Aquilo que não tinha valor. Isso aí. E ele pagou um alto preço na cruz. É bem assim mesmo. Às vezes nos sentimos pecadoras, falhas, não merecedoras do amor de Deus. E pode ser assim com as pessoas, né? Eu não mereço o amor, o carinho das pessoas. Quem tem a baixa autoestima, ela vai agir dessa forma. Ela se sente não merecedora. E se a gente for olhar com Deus, nós realmente não merecemos, mas a forma como Ele nos trata, a forma como Ele se retrata a nós, nos faz sentir abraçadas, amadas, especiais. Sim. Então é muito bacana essa forma, é muito lindo, né? A gente falando, a autoestima é antes de tudo uma questão de percepção e interpretação da realidade. É uma frase que eu gostei bastante, porque você está passando por vamos colocar, um acontecimento recente, um presente, algo que você está passando agora, né? Então você vai ter uma percepção e uma interpretação daquilo que está ocorrendo, né? Sim. E tem os sentimentos também inclusos. Além da sua percepção, da sua interpretação, tem os sentimentos. É um conjunto. E aí vai ter o seu comportamento e a sua ação. Ou seja, está acontecendo um problema, né? E a sua interpretação do problema é só algo ruim. Você não consegue ver ponto positivo nisso. Você só olha o negativo, o negativismo, né? Vamos dizer assim. Então, a sua percepção é negativa. Os seus sentimentos vão ser negativos em relação àquilo e as suas ações também vão ser negativas. Agora, se você muda a forma de pensar, você
está passando por uma situação, parece não ter ponto positivo para aquilo, mas você começa a colocar, né? Você começa a interpretar de uma forma positiva, tentando tirar ali do negativismo. Os teus sentimentos mudam, né? Eles vão ser a menos, vamos dizer assim, vão ser mais positivos. E aí o seu comportamento e a sua ação, sem sombra de dúvida, também vai ser positivo em relação àquilo que você está enfrentando, né? E se a gente começa a ser muito pessimista, muito negativista em tudo que você faz, as coisas vão dar errado. Não tem como dar certo. Acaba atraindo. Acaba atraindo. Você não consegue fazer algo, ser produtivo naquilo. Então, você pensa de forma negativa, você vai agir de forma negativa e a sua autoestima vai só caindo, vai caindo, porque é assim que você se vê. Até a sua visão Sim. em relação às coisas, não é só a si mesmo, em relação às outras coisas. E aí você não sabe por que você se frustra, por que você não consegue, por que você não vai para frente. Então, os nossos pensamentos, tanto em relação a nós e as outras coisas, ao externo, ele vai influenciar na nossa autoestima. Sim. Né? Rita, vamos falar então, vamos tentar falar então um pouquinho a respeito de como a gente aumentar isso, né? Os pontos. Vou deixar você falar um pouquinho aí como é que a gente pode aumentar. Isso. Você se olhar no espelho, você se enxergar a mulher que você é, o homem que você é, a pessoa valorosa que você é, enxergar o seu valor, reconhecer, perdoar o passado. Esse é eu acredito que seja uma parte principal. Se alguns traumas, algumas coisas, algumas vivências que você teve no seu passado e isso influenciaram na sua autoestima, perdoe o seu passado. Porque no passado você não tinha a maturidade que você tem hoje, né? E talvez aquela pessoa que disse algo pra você, ela não tinha maturidade também. Ela falou sem pensar, ela falou no momento de estresse, né? Então aqui não vamos julgar o que aconteceu no passado, mas você aceitar o seu passado e perdoar o passado é importante agora nesse caso, para que a sua autoestima seja elevada. Ah, lá quando eu era criança me falaram isso, né? Que nem com a Fê, sobre o aparelho, sobre os óculos. Mas ficou lá no passado. É você se perdoar e falar, não, eu sou linda, eu sou maravilhosa, eu consigo me enxergar, eu vejo que eu tenho valor em mim, eu sou capaz, eu sou uma pessoa que sou valorosa, tanto para Deus, também para mim. Então isso é importante, para que a sua autoestima seja elevada e ninguém diminua você. Isso mesmo. É reforçar dentro da gente mesma a convicção que a gente tem valor, enquanto pessoa, né? Sim. Isso é importante. E aí, quando você começa a passar a te ver com esse novo olhar, você não aceita mais migalhas. Você não se relaciona em relacionamentos tóxicos, em relacionamentos abusivos. Por exemplo, se for uma pessoa solteira, ela não vai ficar aceitando migalhas de homens. Verdade. Ela não vai ficar aceitando o cara pisar nela, o cara fazer o que ele quer. Então fica totalmente diferente. Tem uma menina que eu, às vezes, assim, que eu já ouvi falar, que ela fala assim, olha, não sei, né, se alguma de vocês aqui segue ela, mas ela fala assim, ó, a mulher tem que ser a prateleira de cima. E às vezes eu converso isso com o pessoal do meu serviço, com algumas meninas do meu serviço. Tem algumas aqui, elas vão saber que é verdade. Sim. Eu falo pra elas, gente, mas o cara faz isso, isso, isso. Eu falo, não, você é a prateleira de cima. Que negócio é esse? Você tá aceitando migalhas. Verdade. Sabe? Cadê sua autoestima? Meu, você é um mulherão. Por que você tá aceitando migalhas? E elas ficam assim, ai, mas é porque não sei o quê. Ai, mas porque... Sabe assim? Sim. Eu falo, gente, mas não é assim, não. Quando você se ama e você se valoriza, filha, você é aqui, ó, prateleira de cima. Você não é lá embaixo. Você não tem que aceitar migalhas para entrar num relacionamento. Então é melhor estar só. E Renata colocou aqui, ó, se formos ouvir tudo o que os outros dizem, vai ficar difícil saber quem devemos ouvir. É verdade. Sim. A Renata disse. Mas quando a gente não se reconhece, a gente não tem autoestima elevada, a gente absorve. Escuta aqui,
Vai absorvendo. Você pode não absorver uma parte, algumas pessoas, mas outras falas você vai absorver de alguma forma. Até inconscientemente, né, Rita? De forma inconsciente você absorve aquilo e você nem se dá conta. Você acha que não, mas você está absorvendo. Né? Outra coisa também que eu esqueci de falar, as pessoas que têm a baixa autoestima, elas costumam ser perfeccionistas. Então, uma das formas da gente aumentar a nossa estima é abandonar o perfeccionismo, tanto em relação a nós mesmos quanto outras pessoas. Ninguém é perfeito, cada um tem o tempo, cada um tem o limite, a gente entender isso, né? Que nós somos diferentes, Deus nos criou diferente, e é isso que é o belo, é isso que se torna bonito. Somos únicas. Cada pessoa é única. Cada digital do nosso dedo é único. E é por isso que as coisas vão pra frente, porque é nas minhas fraquezas que a outra pessoa vai entrar, né? E ela vai ter as qualidades, por exemplo, que eu não tenho, e ela vai conseguir entrar e vai fazer, ela vai conseguir trabalhar naquilo que eu não consigo, e assim vice-versa. E aí as coisas vão indo pra frente. Exato. Então a gente tem que abandonar também o perfeccionismo, tanto em relação às pessoas quanto a nós também, né? E na baixa autoestima, tem muitas pessoas, assim, às vezes a pessoa ela não consegue dizer não para alguém, e isso está relacionado também à baixa autoestima. Verdade. Porque para ela ser aceita. Quando a pessoa... Para ela ser aceita, exatamente. Ela não sabe dizer não, e isso tem a ver com a baixa autoestima. Você é aquela pessoa, essa pessoa fala, faz isso, faz aquilo outro, você fala, opa, eu tô fazendo, eu quero fazer tudo. E você não sabe dizer não. Tem que saber porque você não quer ser rejeitada. Não sabe se posicionar. Então, olha quanta coisa, quanto conteúdo a gente falou aqui que está relacionado com a autoestima. E a nossa autoestima honrar os nossos valores, né, Rita? Desde a infância, né? Começou lá atrás. A gente nasceu em uma folha em branco, totalmente a nossa autoestima nasceu intacta, plena e sem manchas. Verdade. Mas o que foi escrito nessa folha? Quais foram as vivências? A folha em branco, e aí, à medida que o tempo vai passando, né, o que vai acontecendo, os pais, professores, colegas, tudo isso vai influenciando, a gente vai absorvendo. De repente foi algo que o seu professor falou, o seu colega de escola falou alguma coisa, aí na sua adolescência você foi rejeitado, né? Começou ali um namoro e aí foi rejeitado. Então tudo isso foi ali, ó, só somando. Tem a ver também com algum trauma na infância, às vezes abuso. Sim, verdade. Algumas pessoas vivem tentando agradar os outros e esquecem de agradar ele mesmo. Sim. É aquela questão, você se doa muito e você não tem tempo nem para você, né? Aquele tempo a sós. Eu brinco muito com meu marido, eu digo assim, hoje eu tava precisando de um dia sozinha, eu preciso ficar sozinha. 3 crianças, né? Tudo em casa. Rita, tudo em casa. Sonho de toda mãe. 8 anos, 6 anos e 4. E eu falo, hoje eu preciso ficar sozinha. Às vezes não é nem questão de ir pra spa, Rita. É uma questão, acho que de fechar. De se fechar, sabe? Ter um tempo pra mim, vamos supor, ler um livro. Sim. Sem ter barulho, né? Agora eu estudando e eu tenho que estudar com eles em casa. Então o cérebro tá lá e tá aqui, tu não sabe onde é que tá, é muita coisa. E aí tudo que você quer é ter um tempo para você, né? Então é importante a gente ter esse tempo para nós, porque também faz parte do processo de se ter uma boa autoestima, né? Você se doa muito. Exatamente. Você se doa muito, faz tudo por todos, mas você não tem um tempo para tirar para você e dizer assim, não, hoje eu vou relaxar, é para mim, eu vou fazer para mim. Então isso também é importante. Mães de plantão, se cuidem. Trabalhem a sua autoestima também. Não é porque que você teve um filho que você não pode se cuidar. E outra, autoestima não tem nada a ver com dinheiro. Verdade. Não tem nada a ver com dinheiro. Porque eu sou pobre, eu não posso me cuidar. Você pode se cuidar sim. Verdade. Você pode se cuidar. Com certeza. Com certeza. Ter um momento para ser, às vezes as pessoas, você comenta de ter um momento para ser, as pessoas já pensam em gastar. Então, exatamente. E não é necessário. Que eu ficaria bonita se eu fizesse uma lipo, se eu fizesse uma plástica no nariz, se eu colocasse silicone, e não tem nada a ver com isso. É verdade. A autoestima tem a ver com dentro da gente. O relacionamento, né, Rita? Vai atrapalhar o seu relacionamento com as pessoas, com o seu cônjuge.
né? E isso agrava muito mais quando você é casada, por exemplo, porque vai interferir em muitas outras áreas, né? Se a gente for entrando aqui, meu Deus do céu, é muita coisa que vai surgir. A gente vai ficar aqui, ó, já deu, deixa eu ver. Já tá fechando 55 uma hora, minutos. isso. Daqui 5 minutos já fecha uma hora. Então, se a gente não se cuida, interfere nos nossos relacionamentos, no relacionamento com o marido, e aí a gente só vai se afundando, a autoestima só vai abaixando ali, então tem que se cuidar, né? Cuidar da mente, né? Cuida da mente, cuida do interior, para que o exterior reproduza isso, para que, né, tem que ser de dentro para fora. Sim, Fê, já tá dando aí 55 minutos. Você quer fazer aquele teste que a gente combinou? Vamos fazer. Vamos fazer. Pode ser? Pode. Porque aí a gente já finaliza em 1 hora para não ficar tão estendido. Isso. Eu vou fazer as perguntas, né? Gente, a Fê vai fazer um teste sobre a autoestima. E aí vocês vão ver o teste, vão responder o teste. E vamos ver como é que tá a nossa autoestima. Será que a sua autoestima tá elevada, tá lá embaixo, tá no meio? Como é que tá a sua autoestima? Se tiver uma canetinha aí só para você marcar aí, né? Eu vou te fazer a pergunta e você se responde. Depois eu vou te dar como é que você vai calcular aí essa pontuação, como é que você vai fazer. A primeira pergunta é: eu me aceito enquanto pessoa? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre? Né? Você vai colocar: eu me aceito quanto pessoa? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre? A outra pergunta é: eu tenho confiança em mim mesmo? Mim mesma? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre? Aí você vai colocar aí: eu sei me afirmar? Né? O que quer dizer eu sei me afirmar? É quando você está num grupo de pessoas, você não se influencia para agradar eles, né? Como você se aceita, você é aquilo mesmo e você não vai mudar. Então nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Sempre vai ser essas opções. Sou amado pela maioria das pessoas? Então, nunca, às vezes, com frequência ou sempre. A outra é: consigo me expressar facilmente em um grupo? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Mereço ser feliz? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Acho que minha opinião é tão importante quanto a dos outros? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. A outra pergunta: errar é humano? Essa frase lhe vem à cabeça quando acontece de você se enganar ou de você errar? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Você acha fácil receber uma crítica fundamentada? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Você é capaz de dizer ao outro adulto que você não aceita o seu comportamento com relação a você? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. A outra pergunta: quando uma relação se torna insuportável, você é capaz de terminá-la? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. E a última: você sabe dizer não quando necessário? Nunca, às vezes, com frequência ou sempre. Então, se você colocou aí sempre, quando você marcou sempre, vai valer 3 pontos. Se você colocou com frequência, vale 2. Se você marcou às vezes, vale 1 ponto. E se você marcou nunca, é 0, não vale nada, tá? Então, a tua pontuação, se for de 0 a 15 pontos, você vai ter que ultrapassar alguns obstáculos, né? A autoestima está bem baixa, mas... e se você tem de 16 a 25 pontos, você está no caminho certo, mas ainda falta desenvolver alguns pontos importantes, né? Desenvolver algumas habilidades aí. E de 26 a 36 pontos, você já tem uma autoestima respeitável.
né? Ao descobrir em que aspectos é possível progredir, você terá cada vez mais prazer em conviver com os outros, né? Mesmo tendo aí a autoestima boa, bacana, se você deu de 26 a 36, lembrando que conhecimento nunca é demais. Sempre que a gente aprender, conhecer, mais livre você vai ser, né? Sim. Então, se tiverem alguma dúvida aí depois, quiser nos procurar no privado, né, nos chamar no privado do teste também, qualquer coisa nos chame no privado para a gente poder tá conversando sobre isso. E Rita, vou te agradecer aí, tá? Por esse momento. Imagina! Pelo encorajamento. Pelo encorajamento. Estar com você. Foi minha primeira live, agradeço aí pela paciência. Primeira de muita. Amém, amém. Que todos tenham aí um final de semana abençoado, né? Um final de semana bom, agradável. Que Deus abençoe a todos. Amém. Qualquer dúvida aí, nos chama no privado. Tá bom? Vou deixar a live salva. Alguém pediu para deixar salva. A Vera. Vamos estar deixando a live salva. Tá bom? Tudo combinado? E Nicole, para quem deu autoestima aí baixa, coloque recadinhos, aquele post-its. Coloque lá no espelho, coloca palavras bonitas, coloca lá. Eu me respeito, eu me amo, eu me valorizo. Ai, o meu corpo é lindo, porque dentro dele habita uma pessoa incrível como eu sou. Isso. E leia, né? Não é simplesmente deixar lá no espelho e não tá nem aí. Leia para que, ó, aqui dentro, entenda, aqui dentro comece a mudança, sabe? Reprogramar sua mente, dizendo que você é linda, que você é maravilhosa, que você consegue, que você é capaz, que o seu corpo é perfeito. Isso aí. Ainda que você tenha, de repente, estria, celulite, você tem uma marquinha da sua gravidez, do seu filho, mas isso não importa. O importante é você se amar, se valorizar e ver o seu valor, reconhecer o seu valor. Não aceitar migalhas, como a gente falou aqui. Reconhecer as pessoas tóxicas que estão ao seu redor. Cuidado com pessoas que te colocam para baixo. Ó, se afasta dessas pessoas, sabe? E queira viver com a sua autoestima elevada. Porque quando a sua autoestima está elevada, você alcança novos voos. Você começa novos projetos, você consegue estudar, você consegue realizar os seus sonhos, você consegue viajar, você consegue se formar, sabe? Você consegue avalancar a sua vida. Você sai de uma posição para ir para uma outra maior. Como eu falei, não queira ser a pessoa da prateleira de baixo. Seja a pessoa assim, ó, prateleira de cima. Não se colocar se como enxergue vítima, assim. né? Exatamente. Não viver no Não se colocar vitimismo. como vítima. Isso aí. Exatamente. Então tenha a sua autoconfiança e fala, eu sou capaz. Tá bom? Muito obrigada, pessoal, para quem escutou Obrigada, aí a nossa Fê. live. Obrigada pelo apoio. Beijo. Tchau, Rita. Fica com Deus. Tchau. Tchau. Tchau, gente. Foi um prazer estar com vocês. Eu tô encerrando aqui.